que eu fechei. Então, podemos continuar, né? Isso, Jorge. Então, eu estava falando sobre os rins e tudo mais, que os outros órgãos e o coração também passam a sofrer com esse tipo de trabalho, usando assim a parte material, né? E achei interessante que ele falou sobre conversar, porque a gente vibra sempre, né? A gente vibra para o corpo, o Jorge também citou, a gente sempre faz a vibração e sente. Eu fico pensando, sabe, a energia vem do alto, nos passes também, né? Atingindo os centros de força, os plexos nervosos e tudo mais, vai reharmonizando o corpo. E agora, o jeito que ele citou de conversar com o coração, achei uma coisa muito interessante o jeito que ele colocou, o carinho que ele colocou. É uma maneira também, né, que o Jorge citou, da gente entrar em contato com os órgãos do corpo. A Sandra citou do cuidado, da alimentação, é muito importante. E a mente da gente, eu penso, quando a gente está bem, até nós conversamos, a Sandra, ontem lá na reunião, quando a gente está feliz, a gente está bem, nem dor a gente sente. É uma coisa tão interessante que a mente a gente fala é o nosso espírito. Quando a gente está bem espiritualmente, tudo está bem. E a maneira que eu pensei também, que ele cita, da gente conversar com os órgãos, é dessa maneira. Também, a gente estando bem, a gente sempre irradia coisas boas. A mente estando sã, o corpo vai estar sempre bom. É claro que existem casos que a gente precisa passar, né? E surgem coisas que a gente precisa passar, uma doença ou alguma coisa. Mas, do mais, a gente vai revigorando os órgãos do corpo, o corpo em si, a pele. Tem pessoas que a gente chega para conversar e ela é tão feliz sempre que a gente chega e o olho dela até brilha. E a gente vê dentro do olho dela que ela é uma pessoa mansa, ela é uma pessoa tranquila, sincera, ela transmite amor só no olhar para a gente. Então, a gente fica feliz. Então, essas pessoas passam a viver mais. Eu vou usar o exemplo da minha avó. Minha avó está da parte do meu pai, está com já 90 e quase 5 anos. E a gente olha nela, tudo para ela está sempre bom, sempre teve bom. Eu nunca ouvi ela reclamar de nada. Está sempre feliz, ri de tudo. Então, vai viver muito mais do que a gente. Às vezes, que eu falo no meu caso, que a gente reclama, às vezes, em pensamento, né? Que a gente é muito falho ainda. A gente está aprendendo, né? Eu penso que tudo isso interfere. E o jeito que ele colocou ali, e vocês colocaram sobre essa ligação que existe, tudo esse, aprendi muita coisa hoje. Achei muito interessante, viu? Dessa aula. É só isso aí que eu queria falar. Eu vou passar. Quem tem mais? A Cris? Acho Quer que vocês falar? falaram tudo, não tenho o que falar, não. Tá muito bom. Eu gostei só desse trecho, que o corpo humano é um complexo, só fica quando ele está em harmonia. Então, tudo isso vai funcionar quando a gente estiver bem, né? Quando a gente atingir esse ápice que é o verdadeiro sentimento, que é o amor, né? Aí eu penso que aí nós vamos trabalhar essa máquina, essa engrenagem vai trabalhar perfeitamente, mas isso vai demorar ainda para se alcançar, né? Mas é muito, muito bonita essa lição mesmo. É um trabalho a ser feito de formiguinha, né? Trabalho muito lento. Atingir tudo isso para manter um órgão em funcionamento dessa forma, vibrando desse jeito, eu acho que ainda nós não somos capazes, não. Essa harmonia perfeita, né? Esse trabalho esse trabalho é feito só com a ajuda do Evangelho, a prática mesmo, né? Que ele fala que e o Evangelho nos ensina a retomar as coisas naturais, distribuindo para todos nós um conjunto de virtudes, que são as filhas do amor, como caminhos para a felicidade, para a saúde do corpo e da alma. Então, eu só penso que quando isso tudo, a gente conseguir pôr tudo em prática, trabalhar tudo junto, as lições que o Evangelho nos traz, a gente vai ser muito mais fácil as coisas, né? É mais ou menos isso que eu entendi. Não tenho mais o que falar, não. Vocês já falaram tudo. Foi ótimo, Cris. Eu vou acrescentar só mais um detalhe aqui, me veio à mente, né? E assim, essa parte ele fala da longevidade, né? Que vai também de encontro que o Rogério falou.
E, de fato, a civilização humana ela fica buscando mecanismos, né, soluções científicas, né, para a longevidade humana. Então, o primeiro ponto a considerar é que a nossa passagem por aqui ela tem data de validade, já fixada antes da nossa vida. Então, eu posso, de repente, pelos meios científicos, e é válido o estudo, né, a respeito, de encontrar soluções para que possamos viver muito mais tempo. Isso faz parte da evolução da própria ciência, né, em conjunto para se descobrir os mistérios da vida. Mas, de repente, quem consegue desvendar esse mistério para dar essa possibilidade de longevidade, né, ele não chega a atingir isso. Por quê? Porque o relógio dele chegou ao limite e vai parar. Porque a programação dele já cessou. E, por outro lado, e aí vai de encontro que o Rogério lembrou, né, pessoas que independentemente dos estudos científicos, ela vive longos e longos anos, ultrapassa a casa dos 100 anos, e a gente percebe que ela transmite uma serenidade, uma tranquilidade, que é exatamente essa essência desse amor divino que nos envolve. Que você transmite uma paz para quem está próximo. Ou seja, é como se esse viver não fosse um sofrimento, mas uma alegria de viver, uma felicidade. E, então, ou seja, não devemos nos preocupar com esse negócio de viver longamente ou não. Devemos nos preocupar com viver bem e feliz. E esse viver bem e feliz, durante a nossa passagem aqui, é exatamente procurar se entender com essa ferramenta que está dentro de nós, que ela faz essa ligação com todos os nossos órgãos e também nos permite essa conexão com o plano espiritual. E isso é perceptível sempre que nós precisamos de fazer essa comunicação, quando estamos angustiados com alguma coisa e nos introspectamos e nos isolamos, e aí, como a Sandra lembrou, em silêncio, não precisa fazer escândalos, silenciosamente nós conseguimos fazer essa comunicação e imediatamente nós vamos perceber que houve uma assistência, ou seja, as nossas preces foram recebidas e acolhidas e houve o retorno para os nossos malefícios do dia a dia. Nem tudo, às vezes, acontece como a gente pensa ou quer que seja, né? Porque tudo vai depender do nosso merecimento e daquilo que está programado para nós. Então, muitas vezes nós pedimos e oramos para que algo aconteça, né, sob uma ótica que nós imaginamos ser a correta, mas a resposta vem de uma forma diferente. Mas não é que você não foi atendido, é porque tinha que ser de uma forma diferente. E não daquela como a gente imaginava. Porque nós, muitas coisas nós não sabemos, muitas respostas nós não temos. E essas respostas elas estão surgindo ao longo do nosso processo de evolução. E essa evolução está dentro a ciência do amor, da caridade e da humildade. E conhecer cada vez mais essa ciência espírita, essas lições espíritas. Conseguimos absorver cada vez mais essas mensagens que nos são passadas. E aí nós conseguiremos viver feliz. Que todos nasceram para serem felizes, né? Ninguém nasceu para sofrer. Sofrer é consequência, oportunidade de aprendizado. Mas a felicidade é o objetivo principal. E todos nós estamos nessa caminhada para isso, né? E como resolver isso? Nos conhecendo melhor, conversando melhor com essa nossa máquina divina, que está aqui bem pertinho, ao alcance das nossas mãos, não é? Era isso que eu ia acrescentar mais um pouco. Sandra? Excelente. O texto foi maravilhoso, os comentários mais ainda. E conforme cada um foi falando, só uma coisa eu queria comentar uma associação, né, de ideias, quando a gente fala do coração como centro de um organismo que mantém vários órgãos conectados dentro de uma harmonia para um funcionamento perfeito. Isso foi falando, e daí veio o Rogério e falou e tal. Eu pensei o seguinte, a relação que isso tem com a nossa vida, no sentido de que a gente
em todo momento, em todos os lugares, nós também estamos em relação com outras pessoas, mantendo conexões que nos alimentam e que a gente também alimenta, e que, se forem conexões positivas nessas relações, a gente encontra uma harmonia também no jeito de viver. Quer dizer, a mim está parecendo que em tudo é o mesmo sistema, de um centro com vários... A gente pega, isso acontece também nos elétrons, né? O núcleo, e aí tem os elétrons em volta, que ficam rodeando em volta daquele núcleo. Tudo no universo parece que funciona assim, se a gente parar para pensar, desde o que é micro até o que é macro, e nós no meio, né? Tanto no nosso corpo, quanto também nas nossas relações. A gente forma grupos. E esses grupos também se organizam dentro mais ou menos do mesmo esquema de autoalimentação e harmonia. E quando tudo isso se desarmoniza, são doenças. Existem vários tipos de doenças, em vários níveis, em várias formas, né, que se manifestam. E aí eu pensei nessa questão de conversar, da voz amorosa, que às vezes é difícil a gente aplicar ela em tudo, mas ela talvez seja um caminho, né, para tudo harmonizar. É para pensar, né? Só estou assim falando o que veio na minha cabeça, tá? mas para a gente pensar, talvez, que é tudo uma repetição, não é? Uma repetição de um mesmo esquema que acontece em tudo. Muito interessante tudo isso. Precisamos aplicar onde for possível, né? Verdade. Muito bom. Mais alguém? Não? Lembrando que a Sandra falou rapidinho, Jorge, foi mesmo, Sandra, nós estudamos lá atrás e o Miramei citou também que o nosso corpo é como o universo. Tudo funciona igual, né? Você lembra essa passagem que teve lá para trás? É um esquema que se repete em todos os níveis de vida. Isso, é verdade. E em todas as formas de vida também. É um esquema que se repete. É interessante isso, né? Isso mesmo. Muito, muito, muito interessante. Quer dizer, que se a gente achar a solução para um esquema de vida, a gente pode aplicar nos demais e vai fazer o mesmo efeito. Isso que eu pensei, entendeu? Isso. Perfeito. Muito bom. Então, agora nós vamos para as vibrações e por acaso, hoje, nós vamos ter umas vibrações por uma pessoa que ela vai praticamente retratar a leitura de hoje. E nós vamos ouvir, depois nós vamos tirar nossas conclusões, com a dona Carmen. Então, vamos agora com a dona Carmen. Tá bom. Tá bom. Vamos, então. Vamos mentalizando essa nossa aula, a alegria de estarmos juntos, o plano espiritual sempre